Já me ouve? Thalia entrou. Oi. Ah, agora eu tô ouvindo. Tá me Tá ouvindo? ouvindo? Tô. E aí, Jaqueline, tudo bem? Bem, o senhor? Tô bem. Estamos esperando só os colegas aí. Já tem você, tem a Tainara, tem a Thalia. Estamos esperando agora os demais. A aula vai ficar gravada e depois vocês podem escutar. Mãe, você sabe onde tem fone? Tainara tá aqui, a Thalia, que já deu o guarda-graça, gritou: mãe, sabe onde tem fone? Tainara, você me ouve? Oi, Ai, Thalia. eu consegui! conseguiu? Que bom. Meu Deus, eu tava até agora tentando onde é que eu aperto pra escutar o áudio que eu não tô ouvindo nada. Mas Achei. achou, né? É difícil um pouquinho, mas dá certo. Uhum. Aonde que é o vídeo? O vídeo é na webcamzinha que você ativa ou não a sua webcam do seu vídeo. Embaixo tem uma janelinha onde a gente interrompe. Peraí. Ai, meu Deus. Tô vendo você, Tainara. Pode comer na aula? Tá? Ó, aí a gente vai coordenando aqui, tá? Eu vou começar apresentando a aula, vou apresentando os slides, vou compartilhar a tela com vocês já já, tá certo? Aí a gente vai caminhando. De acordo com as que as dúvidas forem surgindo, a gente vai tirando. É só fazer assim com a mão, aí eu já sei que é uma dúvida que vocês têm, eu paro de falar e respondo a vocês, tá bom? Vamos só ver os demais coleguinhas que estão faltando, tá? A Luísa de tarde tinha testado, agora não veio, a Mídia está tentando. Deixa eu ir mostrando a tela para vocês, preparando a tela, abrir o arquivo aqui. Vou compartilhar a tela para vocês irem dando uma olhada aí, para vocês vão enxergando, tá bom? Tá. Deixa eu ir para outro lugar aqui. Oi. Oi, Tá aparecendo agora o áudio. muito bem. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Agora deu certo. Ah, muito Sim. bem. Vamos ver os demais colegas como é que estão aqui. Ô, Tainara, o que é que você fez para Oi. aparecer, o que é que você fez para aparecer o áudio? Que a Caroline disse que está sem áudio. Não, já consegui. Já consegui, Mirivan.
Já, Tainara? Aperta no desenho do vídeo para aparecer sua Eu foto. já tô ouvindo, Tainara, eu já tô ouvindo. A Tainara, Não tá sim, vendo seu é a rostinho, não, Carolina. Carol. Mas tem como você ver a gente, Carol. Eu tô vendo vocês. Eu tô vendo. Ah, então tá bom, Carol. Você já está ouvindo o Você tá tampando a sua câmera? Minha câmera tá... Mas é pelo celular, Carol, que você tá? Não, eu tô pelo computador, olha eu aqui, ó. Ah, tá. Deixa eu ver. Coloquei a figurinha pra você. Deu de ver. Tava com saudade de se ver, né? Hã? Tava com saudade de se verem, né? Ah, tá bom. Ah, Tô com com saudade de certeza. ninguém. Cadê você, Thalia, que eu não tô vendo você? Gente, vamos Tô lá. aqui. Vamos Mas eu tô começar vendo só a... minha cara te vendo. Cadê o resto? Vamos começar a nossa aula, beleza? A minha também. Aí, Plano Carol. Nacional da Educação. Só tá Isso. vocês aí? Tá? Só. Tá bom, beijo. Tchau, Vocês beijo. já devem ter lido sobre o Plano Nacional de Educação, não é isso? Quem poderia Sim. falar alguma coisa sobre ele? Olha, vamos lá. Estou vendo que ninguém leu. Bom, o que é o Plano de Educação? Ele nada mais é do que uma lei ordinária que está previsto na Constituição Federal do nosso país, né? E ele entrou em vigência em 26 de junho de 2014. E esse plano de educação ele tem validade para 10 anos, ou seja, ele é válido até 2024. Então, nós temos ainda aí o ano 2020, 2021, 22, 23 e 24. Nós temos esse tempo de validade desse Plano Nacional de Educação. E nele está previsto o quê, gente? Ele estabelece todas as diretrizes e metas e estratégias de concretização no campo da educação. Se eu perguntar para vocês qual é a meta número 1 do Plano Nacional de Educação, todo mundo vai saber, né? Que é aquela que fala da universalização do ensino no país. Então, essa é uma das primeiras metas que tem no Plano Nacional de Educação. Esse plano ele é resultado de uma política pública, ele está previsto lá dentro da LDB, a Constituição Nacional também faz referência a esse plano, e a partir do momento em que esse plano começa a valer, todos os planos estaduais e municipais de educação devem ser criados ou devem ser adaptados, tá? Em consonância com as diretrizes e metas estabelecidas por ele. Ou seja, primeiro sai o Plano Nacional de Educação, logo em seguida os estados e os municípios, eles são obrigados a construírem o seu plano de educação e todos eles devem estar alinhados ao Plano Nacional de Educação. É claro que cada estado, cada município vai respeitar a sua capacidade de atendimento, tá? Então, tem algumas metas, se a gente pegar no Plano Nacional de Educação e comparar com o Plano Estadual de Educação, até mesmo com o Plano Municipal de Educação, vocês vão perceber que há uma diferença nos percentuais que estão previstos nesses planos. Mas por quê? Justamente pela questão financeira, tá? Que envolve todo esse contexto. Não tem como o município de Pimenta Bueno, por exemplo, ele dizer que até o final, a vigência desse plano, ele vai atender em 100% todas as crianças de 0 a 3 anos em tempo integral na creche. Até porque, de repente, Pimenta Bueno não tenha essa demanda que todas as creches necessariamente tenham que atender em tempo integral essas crianças. E também tem que ver se o município tem
disponibilidade de estrutura física e profissionais para atender a todas essas crianças. Até aí, tudo bem? Sim. Uhum. Sim. Se for tendo dúvida, vocês vão perguntando, tá? Tá. Eles não têm, como é que é? Explique de novo. Recurso suficiente para atender toda essa demanda? É isso? Porque veja bem, quando a gente faz o plano, quando esse plano ele é construído, Caroline, o município ele tem que dotar também o seguinte: uma coisa é o governo federal, a outra é o estado e a outra são os municípios. A gente sabe que o governo federal ele dá uma contrapartida para os municípios, para a educação. E o município tem que entrar com a sua parte. Tem um recurso que é destinado do governo federal, mais a contrapartida do município. Aí a gente tem que pensar o seguinte: será que o município arrecada o suficiente, tem condições de implementar esse plano municipal de educação, tendo atendimento nas creches em tempo integral? Todas as creches necessariamente precisam atender em tempo integral? Às vezes também não tem essa demanda de atendimento em tempo integral, talvez meio período de creche atenda a necessidade do município. Então, na hora da construção, se leva em condições também o quê? A realidade do estado e de cada município, certo? Uhum. E aí a gente tem as metas do PNE, ou seja, o PNE, o Plano Nacional de Educação, ele tem o quê? 20 metas que abrange todos os níveis de formação, desde a educação infantil até o ensino superior. Então, vejam bem, ele é um plano que contempla desde a educação básica, lá da educação infantil, até o ensino superior. Com atenção, detalhes, com educação inclusiva também. Esse é o resultado que encontrei na web. Tá? A melhoria da taxa de escolaridade média dos brasileiros, a formação e plano de carreira para professores, bem como a gestão e o financiamento da educação. Ou seja, o plano também dá grande peso ao financiamento e ampliação dos investimentos. Então, quando a gente analisa o Plano Nacional de Educação, a gente vai ver lá metas que se referem ao ensino superior, metas que tratam da educação inclusiva, metas que tratam da educação básica. Aí dentro da educação básica a gente tem a creche, que é a educação infantil, tem os anos iniciais do ensino fundamental, o ensino fundamental 1 e 2. Então, tudo isso ele leva em consideração. Também ele aborda a questão do quê? Da formação dos professores e do plano de carreira dos professores, ou seja, da remuneração destes profissionais. Tudo bem, gente? Tudo. Tá, metas para a educação infantil, para o Fundamental 1, 2 e para os professores. Ele tem 20 metas, Carol, tá? Ele tem 20 metas. E dentro dessas 20 metas do Plano Nacional de Educação, você vai encontrar, quando você começa a ler o plano, metas que se remetem a todos os aspectos da educação. Metas que vão tratar da educação infantil, que vão tratar da educação básica, do ensino fundamental, do ensino médio, da educação superior. Metas que falam sobre a questão da educação inclusiva. Então, lá dentro do plano, tem todas essas metas, tá? E quanto o Brasil investe atualmente em educação? Olha só, obrigatoriamente, olha só, a porcentagem do investimento público direto em educação em relação ao produto interno bruto, ou seja, aquilo que nós produzimos do país, ela foi de 5,3% em 2012, tá? Segundo o INEP, né, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa de Teixeira. A meta do PNE, do Plano Nacional de Educação, quer que o país passe a investir o equivalente a 10% do produto interno bruto em educação, ou seja, de tudo aquilo que nós produzimos no país, o Plano Nacional de Educação deseja que, em vez que até o final a gente consiga estar aplicando 10% de todos os recursos. Então, tudo aquilo que a gente produz, que a gente vende no produto interno bruto, até o final, em 2024, o Plano Nacional de Educação tem essa meta, né, que seja investido, pelo menos isso, né? E isso deverá significar o montante de 50 bilhões investidos anualmente na educação. Quando a gente atingir esses 10%, a gente vai ter 50 bilhões
de reais investido anualmente na educação. Ou seja, é possível, com esse investimento, a gente melhorar muito a qualidade da educação brasileira. Ou seja, o dinheiro destinado à educação deverá ser quase o dobro ao fim da vigência do plano em 2023. Então, a gente começou com investimentos de 5,3% e pretende-se lá em 2023 estar praticamente com o dobro desse investimento, né? E aí a gente vai observar que a meta é que o investimento cresça gradualmente, ou seja, a ampliação deve ser para 7% do PIB nos próximos 5 anos, ou seja, desde quando ele foi lançado em 2014, então, nesses primeiros 7 anos, que o investimento chega a 7%, e no final a gente tenha 10% lá no final desses últimos 5 anos do Plano Nacional de Educação, tá? Então, a gente precisa ter todo esse investimento. E aí vem aquela pergunta, de onde vai sair o dinheiro para aumentar o investimento em educação para 10% do PIB? A lei de destinação dos royalties de petróleo, sancionada em 2013, estabelece que 75% desses recursos, 50% do fundo social do pré-sal, serão destinados à educação. Então, essa é uma das principais fontes que a gente tem para atingir em 10 anos essa meta aí de 50 bilhões anuais para a área. Então, a gente tem que esperar que nós começamos o plano em vigência em 2014, então, 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Nós já estamos praticamente com 6 anos do plano em vigência. Então, a gente espera que daqui mais uns 3 anos a gente chegue nesse percentual de 10%, que é o que vai trazer aí esses 50 bilhões de reais para a educação. Também está previsto lá no plano que, no decorrer da vigência dele, tem que haver também uma redistribuição orçamentária, né? Principalmente do governo federal, né? E aí o governo federal tem que passar a ter a maior participação no investimento total em educação. Ou seja, os estados e os municípios têm lá o seu percentual de investimento, né? Mas o maior investimento tem que vir do governo federal. Então, a gente espera que, ao longo desse período, a gente consiga estar colocando todo esse investimento. Lá dentro do Plano Nacional de Educação, também fala do CAC, né? Que é o custo aluno qualidade inicial, porque tem o CAC e tem o CAC, C-A-Q, né? O que é esse CAC, gente? Tá? Nada mais é do que o custo aluno qualidade inicial. E aí até eu coloquei um link aqui que depois vocês podem estar acessando, que eu vou disponibilizar esse material, e vocês darem uma olhada hoje de quanto é esse valor para o aluno atualizado. Quanto custa cada aluno para o governo no sentido de investimento na educação, tá? Então, aí é o valor mínimo inicial que deverá ser investido por estudante para garantir a qualidade do ensino a cada etapa da educação básica. Ou seja, quanto que o governo federal vai investir para que esse aluno tenha uma educação básica de qualidade. Qual seria esse investimento anual para cada aluno? Então, quando vocês acessarem esse link aqui, vocês vão conseguirem localizar este valor, tá? E esse indicador ele será referenciado no conjunto de padrões mínimos estabelecidos na legislação educacional, tá? Ou seja, a gente já viu isso, que existe um padrão mínimo de qualidade de educação, não é isso? E esse CAC, ele está lá referenciado no conjunto de padrões mínimos, ou seja, não tem como o governo não destinar esse valor mínimo para que a gente possa ter uma educação de qualidade, para que esse aluno possa ter o atendimento que ele merece durante o processo da educação básica, né? E aí, depois de tudo isso, o CAC será progressivamente ajustado até a implementação plena do custo aluno-qualidade. Ou seja, a gente começa com o CAC, né?
que vai dizer qual é o valor nacional mínimo. Depois ele vai sendo implementado até a gente chegar nessa parte aqui do custo aluno-qualidade, tá? Que é onde a gente vai estar praticamente na vigência do nosso Plano Nacional de Educação. Aí vem a pergunta, né? O dinheiro do PNE pode ser investido na educação privada? Ora, ele prevê investimento em educação privada. Por quê? Uma vez que estabelece uma estratégia para o aumento de matrículas no ensino superior. Como o ensino superior público, ele, no momento, ele não dá conta de atender toda a demanda existente que nós temos, ou seja, a quantidade de vagas que nós temos nas universidades federais, nas estaduais, nos IFROS, e universidades e faculdades municipais, elas não dão conta de atender a demanda, o número de estudantes para fazer o ensino superior. Então, neste caso, o governo federal, ele investe o dinheiro na educação privada por meio do quê? Por meio do FIES e por meio do ProUni. Não é um investimento, digamos assim, que pega o dinheiro e repassa diretamente, não. As faculdades particulares, as universidades particulares, quando o aluno faz a matrícula, o aluno se inscreve nesses programas para que o governo federal faça esse custeio desse aluno, ou seja, o governo repassa esse dinheiro para as universidades. Por isso que o dinheiro do Plano Nacional, ele é investido na educação superior, na educação privada, tá? Tudo bem? Sim. Tá aí uma coisa que eu não sabia. Quem falou? Eu? Quem? Porque eu estou sem imagem de vocês, porque eu estou com a minha tela inteira aqui projetada. A Tainara. Tá certo, Tainara. E aí, gente, para a situação da matrícula da educação profissional, também a previsão de aumentar a oferta do financiamento estudantil, né? Que é oferecido em instituições privadas de nível superior. Então, além da questão que a gente falou do FIES e do ProUni, ainda tem a questão aí também da educação profissional, né? Que o governo pode estar investindo, né? E aí a pergunta que todos nós temos vontade de ter uma resposta, né? O salário dos professores vai aumentar? Ou seja, essa aí é a parte que nos interessa, principalmente, né? Isso ainda mais vocês que estão iniciando a carreira daqui a uns anos, né? Esse é um dos grandes desafios que a gente tem lá no Plano Nacional de Educação, né? Alguma das metas do plano envolve diretamente o professor, a sua valorização, a valorização do magistério e investimento na formação e na carreira docente. Tem algumas metas lá que tratam diretamente, exclusivamente disso, da valorização do profissional. Tanto que, para isso, foi criado o Piso Nacional do Professor, né? Ou seja, nenhum professor pode ser contratado ganhando menos do que o piso nacional estabelecido. Então, é uma garantia que nós temos aí de um piso nacional mínimo, ou seja, nem os estados nem os municípios podem nos contratar pagando menos do que o que está estabelecido no piso nacional. E isso, de certa forma, deu uma boa melhorada no salário dos professores, principalmente em alguns municípios, em alguns estados, né, que não respeitavam, que não pagavam muito bem os professores. Com a implantação desse piso, melhorou bastante, né? A meta 17 do Plano Nacional de Educação, por exemplo, ela estabelece o respeito a profissionais de magistério das redes públicas de educação básica com o objetivo de equiparar o seu rendimento médio ao dos profissionais com escolaridade equivalente. Ou seja, portanto, o salário dos professores deve sim aumentar. Se a gente for analisar, por exemplo, o salário de um professor com o salário, por exemplo, de um profissional da saúde de nível superior, né? A gente percebe, às vezes, que tem uma defasagem muito grande entre os dois, não é isso? Se a gente for fazer a comparação, antes havia uma defasagem maior ainda. Agora, depois que foi feita a implantação do piso nacional, desse Plano Nacional de Educação, essa diferença, essa disparidade, ela diminuiu bastante, né? E isso é muito importante aí para nós, tá? Ô, professor,
Oi, Eu vi aqui na internet que fala que o piso nacional é de 2.298. isso. É o mínimo que o professor deve ganhar quando contratado pelo município, pelo estado, ou seja, aquele vencimento, aquela primeira linhazinha E que vem lá quanto, do... já? Que eu não consegui entender o valor. Eu não entendi, não. Dá 2.298,80 centavos. Isso, Então, Jaqueline. no concurso público tem que ser esse salário base. Sim, o base é esse. Esse é o Nossa, salário base. que não é tão ruim, não. Teve um Não, aumento de 12%, né? sim, sim, sim. Ele não é ruim não, gente. E aí, Mas em tem o cima, vale alimentação também, não tem, Mirivan? sim, aí vem vale alimentação, vem algumas outras vantagens que vocês vão adquirindo, gratificação por pós-graduação, que é um percentual em cima desse investimento. Geralmente, os municípios, se não me falho a memória, estão pagando entre 10% a 15% de gratificação de pós-graduação sobre o vencimento, ou seja, você pega esse valor que a Jaqueline colocou aí, que foi de 2.298 vezes 10%, vai dar mais ou menos mais uma gratificação de 298 mais R$ 300 no salário. Nossa, É, gente, salário é bom. não tá ruim não, tá? Ivan, eu Oi, tenho uma pergunta. Miriam, pode fazer. então, a questão da greve, tipo, o que seria colocar um salário razoável? Tipo, um salário que não precisasse todo ano dessa questão de greve que os professores fazem, que afeta eles mesmos e os alunos. O que seria um salário correto? Miriam, vamos Professor, lá. Essa questão das greves, o que acontece? O Plano Nacional, o Piso Nacional de Educação existe, tá? Só que aí os estados e municípios, eles precisam regulamentar isso por meio de um plano de cargo, carreira e salário, tá? Alguns estados e alguns municípios, eles não conseguiram ainda é, apresentar aos servidores, à categoria, aos professores, um plano de cargo, carreira e salários que realmente atenda ao previsto na legislação. Por exemplo, o piso nacional, tá? Muitas vezes aquilo que eles colocam lá no início de carreira, o valor que eles colocam, tem situações que eles apresentam abaixo. Outras, às vezes, essas greves acontecem porque, desde quando a lei do piso nacional foi instituída, muitos estados não fizeram a sua implantação, né? Eles não colocaram, não implantaram o piso nacional. Então, algumas greves que existem hoje é justamente para que o governo pague essa diferença que ficou para trás. É claro que, se você perguntar para mim, professor, esse piso nacional, ele é um salário bacana para nós? Eu vou dizer o seguinte, não. Nós merecemos ter um salário de no mínimo 5 a 6 mil reais para trabalhar 40 horas em uma escola. Este é um salário justo e digno ao professor, Pega. tá? Este é um salário justo para nós, pelo trabalho que nós fazemos, pela importância que nós temos na sociedade, por aquilo que nós representamos. Este seria o salário mais do que justo, tá? Por isso que, às vezes, nós temos essas greves ainda, é justamente brigando por melhoria de salário, às vezes brigando por melhores condições de trabalho também nas escolas, e melhores a infraestrutura da escola também. Então, a greve ela tem todo um pano de fundo por trás ainda. Tudo bem? Professor, Oi. o Brasil, ele é o país que mal paga o professor? Ou existe outro país que paga mal também? Nós temos países que pagam menos do que nós, gente, tá? Nós não somos um dos melhores países em termos de pagar professores. Se a gente comparar, até porque pela desvalorização da nossa moeda, né? Se a gente comparar quanto ganha um professor na Europa e quanto ganha um professor aqui no país, a gente já percebe que não é bacana. Só a título de exemplo,
Hoje, um euro está quanto? Se não me engano, deve estar em torno de quase uns R$ 5, não é isso? 4 e pouquinho. 4 e pouquinho. Quanto é o salário mínimo brasileiro? R$ 1.200 por aí. 1.047, é isso? 45. Quatro. 1045. Você sabe quanto é o salário mínimo? Sabe quanto é o salário mínimo na Europa? Em Portugal, por Não. exemplo? 600 euros. Você pega 600 euros e multiplica por 4,50, você vai ver que chega um salário de quase R$ 3.000. Professor, Oi. a parte da gestão ganha mais do que o professor ou o professor que ganha mais? Por exemplo, coordenador pedagógico, orientador? Não, na escola, gente, de acordo com a tipologia, tem, assim, a gratificação para o diretor, vice-diretor e secretário-geral. Os demais profissionais não têm gratificação para ganhar mais. Só o diretor, o vice e o secretário-geral da escola que tem uma gratificação, porque eles são responsáveis por toda a escola, tá? Beleza. Aí vem a pergunta, né? O PNE vai aumentar o número de vagas em creches? Sim, né? Porque a primeira meta do PNE, Trato da Educação Infantil, estabelece que até o fim da vigência da lei, ele deve ter ampliar a oferta em vagas de creche para atender pelo menos 50% das crianças de 0 a 3 anos. Por isso que logo no início eu falei, ó, se a gente for olhar o Plano Municipal de Educação de Pimenta Bueno, depois vocês tentem dar uma olhada, e vocês vão perceber que lá eles colocaram essa meta, mas diferente um pouco daqui. Por quê? Uma coisa é o governo federal bancando, né? A outra é o município. Quanto será que aquele município arrecada? Ele tem tanto investimento para fazer em outras áreas, será que ele daria conta de atender realmente 50% das crianças, atender todas as crianças até o final da vigência desse plano, atender 50% das crianças de 0 a 3 anos em tempo integral? Eu acho que não tem condições, né? Então, por isso que a gente fala, cada município, cada estado foi criando o seu plano municipal de educação conforme a sua realidade, né? Aí, logo em seguida, diz o seguinte, a meta também é que esta fase do ensino seja universalizada até 2016 para crianças de 4 e 5 anos de idade, ou seja, que em 2023, metade das crianças de 3 anos de idade deverão estar matriculadas em creches e 100% das que têm 4 ou 5 anos de idade devem frequentar a escola. Hoje, se a gente começar a olhar, alguns municípios, por exemplo, praticamente atende essas crianças aí de 4 a 5 anos. É claro que a gente vai ter, quando é a escola da zona rural, às vezes os pais mesmo escolhem não mandar as crianças para as escolas, né? Mas, por exemplo, dentro do município, existe todo um acompanhamento, existe aquelas pesquisas, a chamada pública, né, que eles fazem, a chamada escolar, justamente para saber o quantitativo de crianças que tem para se abrir o número de vagas para o ano seguinte, tá? E quanto à questão de aumento do número de vagas no ensino superior, olha só, a meta 12 do plano prevê em elevar a taxa bruta de matrícula no curso superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, né? E assegurando, é claro, a qualidade da oferta de expansão para pelo menos 40% das novas matrículas no segmento público. Ou seja, eles querem ampliar a oferta do ensino superior e nas faculdades públicas, ou seja, nas universidades, nos IFROS, eles querem aumentar pelo menos 40% de novas vagas até o final desse Plano Nacional de Educação. E aí vem a pergunta que vocês vão me responder. Quem vai fiscalizar o cumprimento desse Plano Nacional de Educação? Quem vocês acham que deve fiscalizar? Professores, sei lá. Quem é que vai fiscalizar? Alguém precisa fiscalizar. Quem? Gente, olha só.
Lá, ó, Ministério da Educação? o próprio plano, ele diz o seguinte: estabelece que execução e cumprimento deverão ser monitoradas de forma contínua, com avaliação periódica. Responsáveis são o Ministério da Educação, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, a Comissão de Educação, Cultura e Desporto do Senado Federal, o Conselho Nacional de Educação, o Fórum Nacional de Educação, tá? Então, são esses que são obrigados a acompanhar. Só que, por exemplo, no município de Pimenta Bueno, eu faço parte do Conselho Municipal de Educação, vocês sabem disso, né? O que acontece? Em Pimenta, nós temos uma comissão permanente de avaliação e acompanhamento do Plano Municipal de Educação. Quem faz parte? Tem os conselheiros municipais de educação que fazem parte, tá? Tem um representante da SEDUC, tem representante do poder público, tá? Da prefeitura, tem representante dos pais, ou seja, nós temos vários representantes que fazem parte dessa comissão de acompanhamento. E todo mês essa comissão se reúne, eles fazem um relatório daquilo que já está sendo executado, se as metas estão sendo executadas, tá? Se elas estão sendo cumpridas, se está alcançando os resultados. Então, todo mês tem essa reunião e é feito esse acompanhamento e é postado um relatório no Observatório Nacional do Plano Nacional de Educação. Então, se a gente falar no observatório, a gente vai encontrar informação de como está a educação, de como está a execução desse Plano Nacional de Educação. E aí, alguma dúvida? Thalia está comendo, que bom. Bom jantar. Quais as dúvidas? Professor, Oi. acho que não seria dúvida, seria mais um comentário, porque assim, se não houvesse uma fiscalização com todas as leis, com a fiscalização ainda é difícil ser cumprida, imagina se não tivesse alguém ali fiscalizando. Verdade, Tatiane. Se não tiver, o Ministério Público também fiscaliza, tá? Se não tivesse essa fiscalização, ou seja, muitas daquelas metas que estão previstas lá no Plano Nacional de Educação, elas estariam sendo cumpridas, tá? Por isso que é importante a participação da sociedade em acompanhar o Plano Municipal de Educação. Por exemplo, Pimenta Bueno, que mora em Pimenta, pega o Plano Municipal de Educação, dá uma lida no plano, vê o que está previsto, olha na escola do seu bairro, se está acontecendo, se eles estão realmente atendendo aquilo que está previsto no plano. Cabe a nós, como cidadãos, fazer esse acompanhamento também. E, de repente, chegar lá na Secretaria de Educação e falar: olha, eu estive lendo o Plano Municipal de Educação, moro em tal bairro, eu vi que o plano prevê isso, no momento não tem. Quanto é que vocês vão estar implantando isso aqui lá na nossa comunidade? Então, é dever nosso também fazer este acompanhamento. Mas eu acredito que na maioria das vezes não faz esse acompanhamento, né, professor? Não, Acho que tem muita gente que nem sabe que existe isso, né? Quer ver a prova simples? Quantos de vocês já leram o Plano Municipal de Educação de Pimenta Bueno? Nunca li. Nunca li. Plano de Educação de Pimenta Bueno? Nunca li. O Plano Municipal de Educação de Pimenta Bueno. Ninguém leu ainda, né? Não. Pois é. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse plano e vou deixar ele disponível lá na sala de aula para vocês conhecerem o plano depois, tá bom? Eu vou postar o plano. Vocês querem que eu poste o Plano Nacional ou vocês buscam no Google o Plano Nacional de Educação? O Nacional. Eu quero que vocês leiam o Plano Nacional. Deem uma lida nele. Vocês querem que eu coloque lá ou vocês mesmos pesquisam aí no Google? Não, bota lá. Então tá. Eu vou inserir o Plano Nacional lá e depois eu vou pegar o municipal para vocês. Fala, Jaqueline. Professor, aquele texto que eu estava lendo hoje que você mandou lá, estava abordando um pouco sobre essa PNE, né? Aí estava falando sobre a educação dos afros, né? Sobre a inclusão deles, não é? Tudo. Aquele texto lá, ele faz uma análise do Plano Nacional de Educação. Professor, é só o plano municipal. Então, cada município tem o seu plano e eles são, tipo assim, divergentes um do outro, tipo, se divergem em algumas situações. Porque no caso tem o de Espigão e tem o de Pimenta, né?
tem o de Primavera, tem o de São Felipe. Aí a gente vai pensar o seguinte, vamos fazer comparações. Pimenta Bueno e Primavera do Oeste, qual dos dois municípios é maior? Pimenta Bueno. Quem arrecada mais, Primavera ou Pimenta Bueno? Provavelmente Pimenta Bueno. Logo, o plano de Primavera, ele vai ter algumas peculiaridades ali para o município, porque a gente sabe que o governo federal e o estadual, eles são obrigados, tá, a financiar a educação. Porém, os estados e municípios também eles entram com a sua contrapartida, ou seja, acredito que a contrapartida do município de Pimenta Bueno para o orçamento, para o financiamento da educação, ele é maior, é claro, do que a contrapartida do município de Primavera de Rondônia, né? Até porque Pimenta arrecada mais do que Primavera, tá? Então, cada um vai ter algumas diferenças, vai ter sim, tá? Pode ter certeza. Professor, manda os dois lá, manda o nacional e o de Pimenta. Mando sim, eu vou pegar o de Pimenta Bueno e vou passar para vocês, tá? E o nacional eu já insiro na sala para vocês. Professor, no caso, quem faz esse plano de Pimenta? Quem são as pessoas que participam? Ou ele já vem pronto, ou alguma coisa do tipo? Você lembra quando houve a COMUI, a Conferência Municipal de Educação, tá? Vocês entraram em 2016, não é isso? Foi, 2016, se não me engano, vocês começaram a faculdade. Não, 17. 17. Ah, tá. 17. Vejam bem, quem faz o plano municipal? Existe uma comissão que ela é formada na Secretaria Municipal de Educação, com representantes da Secretaria, do Ministério Público, vários órgãos que organizam, vem um documento base, já existe um documento base que ele é encaminhado. A partir desse documento base, essa comissão senta, estuda esse documento base, tá? Olha no Plano Nacional de Educação e, a partir desse documento, ele começa a sugerir metas e estratégias para o Plano Nacional. Esse documento ele é encaminhado para toda a rede municipal de educação, ou seja, para todos os professores, para todas as escolas, e as escolas devem estudar, chamar os pais, a comunidade, apresentar, discutir com eles, pegar as propostas da comunidade, ouvir a comunidade, pegar essas propostas, os professores também vão fazer as suas propostas e vão inserir neste documento. Aí esse documento volta para aquela comissão primeira. Aí eles vão organizar uma conferência municipal que neste dia vai ter lá uma plenária onde é apresentado meta a meta, estratégia por estratégia, e ela é votada nesse momento. Ou seja, então a construção, ela é participativa, então todos nós temos que participar. Ah, sim, agora eu entendi. Inclusive os alunos de pedagogia na época, vocês não estavam não, eles participaram da Conferência Municipal de Educação, tá? Eles foram lá e participaram. Acho que o meu irmão deve ter participado, então. O Silvanei participou. Pergunta para ele que ele deve lembrar. Tá bom. Então. Mais alguma dúvida, meninas? A gente volta semana que vem? Não, na semana que vem a gente volta a ter aula ainda por aqui, gente. Olha, a situação está bem complicada do coronavírus, tá? Que prorrogou mais 15 dias? Foi prorrogado por mais 15 dias, tá bom? Então, a situação é bem complicada, vocês se cuidem. O pico de contaminação maior no Brasil é da agora em diante, tá? Então, quem não precisar ir na rua, não saia na rua. Se for, aqueles cuidados básicos, chegou em casa, deixa o sapato lá de fora, entra, vai direto no banheiro, tira a roupa, toma um banho, se lava com bastante água, sabão, principalmente debaixo das unhas, o rosto, ou passa o álcool, tá? Se cuidem bastante, tá bom? Pode deixar, a gente está se cuidando, professor. Tá, essa aula tá gravada, eu vou deixar ela gravada lá na sala de aula para vocês, tá bom? Tá bom, então. Tá. Então,
Até semana que vem. Qualquer dúvida, a gente vai se falando. Já acabou a aula? Eu não falei que eu ia fazer uns 20 minutos. Aí eu vou postar a atividade para vocês e vou dar um tempo do final de semana até na outra terça-feira para vocês, tá bom? Para não acumular para vocês aí. Não sei se vocês estão de atividade, para não acumular, tá bom? Tá bom, obrigado. Obrigada. Nada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, meninas. Boa noite. Vamos ver vocês, viu? Tchau.